galera do sétimo ano, mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo começa agora. E a pontapé inicial aí ao novo capítulo chamado Números Reais, o capítulo 6. E é isso aí, vamos conhecer um pouquinho o que é isso? Os objetivos do capítulo. Perceber a necessidade de ampliação do conjunto dos números inteiros, né? Definir o conjunto dos números racionais, então a gente vai definir o que são esses conjuntos, é um novo conjunto, né, que a gente deixou conhecer os números inteiros, agora é o conjunto dos racionais. Expressar números racionais das formas fracionárias e decimal, a gente vai ter que verificar isso aí direitinho, e comparar e ordenar dois ou mais números racionais e resolver expressões numéricas com números racionais. As expressões numéricas vão seguir, gente, até o final, né? E só mudando os conjuntos aí, as dificuldades. Bom, o conjunto dos números racionais, o que são eles, né? As confeitarias, em geral, as receitas rendem em uma grande quantidade de produtos. Veja os ingredientes que são necessários, né? Eu estou falando aqui como se fosse uma padaria, como se fosse numa loja, como se fosse... veja, farinha de trigo 0,3 kg, açúcar 0,7 kg, entendeu? Esses são o conjunto dos racionais. A gente vai relacionar eles daqui a pouco, tá? Porque são números que não são inteiros, são números quebrados, são números decimais, ok? Bom, ele traz uma ideia seguinte, traz uma ideia. Na cozinha de uma confeitaria também é muito importante controlar com rigor a temperatura ideal para assar e refrigerar os alimentos. Nesse tipo de local, há equipamentos especiais que dispõem o display digital para que possa fazer esse controle. Veja a seguir alguns exemplos. Então, está fazendo o seguinte, forno de biscoito, né? Tem 178,5 graus Celsius. Então, a forma fracionária. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né, professor? 178,5 é a mesma coisa que 1785 sobre 10. Entendeu? Fornos de suspiros, 115 graus Celsius. Tudo bem. Então, não tem decimal, então é 115. Fechou? Congelador, menos 5,8 graus Celsius. Menos 5,8 é decimal. Então, é decimal e eu posso transformar ele em fracional. Olha lá, 58 décimos. Tudo bem? E o freezer, né? Menos 17,9 graus Celsius é 179 sobre 10, ou 179 décimos. O número racional negativo, quando escrito na forma de fração, pode ter seu sinal posicionado antes da fração, ou então no numerador ou no denominador, como mostra o exemplo. Olha lá. O que acontece? O negativo, ele tanto pode ficar no numerador quanto no denominador, tanto faz, porque o negativo pertence à fração. Tá? Por exemplo, a fração menos meio. Galera, não existe menos meio, não existe, não é que é menos 1 sobre meio. O menos não é só do numerador, do 1, e o 2 é positivo. Até porque se fosse positivo, olha o que aconteceria. Menos aqui e mais aqui. Então, não há divisão, eu faço o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então, fica menos meio. Entenderam? Mais ou menos isso. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte. Geralmente, o sinal indica que o número negativo fica posicionado antes da fração. Se o número for positivo, o sinal pode ser omitido, ou seja, o positivo nem precisa aparecer. Nós já sabíamos disso, hein? O número racional é todo aquele que pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros, sendo o segundo número diferente de zero. É possível defini-lo também como aquele que pode ser escrito da fórmula A sobre B, uma fração. Significa A dividido por B, uma divisão, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Ou seja, por que quando ele fala B diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Imagina se no denominador de uma fração fosse zero. Faria sentido, né? Tudo bem?
Então, ó, o conjunto de todos os números é denominado conjunto de números racionais, indicado pela letra Q. Então, pessoal, por que números racionais, o conjunto dos racionais está representado com Q e não com R? Porque depois, lá na frente, nós vamos conhecer o conjunto dos números reais. Então, para não confundir as letras, a matemática, lá na época dos filósofos antigos, então eles usavam algumas letras para distinguir a matemática, e até nos dias de hoje é utilizada ainda. Então, o que é a relação de números racionais? Tudo bem? Bom, e aí nós temos os exemplos, né? Que 0,5 é um número racional, pois pode ser representado de uma forma de fração, 0,5 é 5 décimos, né? E simplificando 5 décimos, ou seja, dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo, vai virar meio. E trabalhar com a fração redutível ou trabalhar com fração... Vocês lembram isso lá do sexto ano? 4 é um número racional, pois pode ser representado por um quociente de um número, ou seja, 4 pode ser 4 sobre 1. Lembra que debaixo de qualquer número tem o número 1, que é o ninja? Eu sempre falei isso para vocês também. Eles são frações equivalentes. Tá? 0 é um número racional, pois pode ser representado por uma fração de dois números, né? 0 sobre 10, 0 sobre 5, na verdade, são equivalentes, porque 0 sobre alguma coisa é 0. Todo número natural é inteiro e racional. Todo número inteiro é racional. Isso aqui depois eu vou explicar a relação dos conjuntos para ficar bem claro na nossa cabecinha, tá bom? Bom, vamos pensar na primeira atividade para a gente já entender definitivamente o que é isso. Atividade 1, aí da página 43, tá? Muitos turistas, atraídos pela possibilidade de ver neve, visitam a cidade de São Joaquim no período do inverno. A seguir, está registrada uma variação de temperatura em graus Celsius nas primeiras 8 horas de um dia de inverno nessa cidade. Então lá é muito frio, galera. Muito, muito frio. Pensa num lugar frio. Bom, tá aqui a coluna aqui vertical. A gente está falando de temperatura, e a horizontal aqui é as horas, né? Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Vamos só analisar antes de qualquer coisa. Veja, na meia-noite estava aqui em menos 0,8, e aí ficou aqui 1 hora da manhã a mesma coisa. 2 horas da manhã ele já foi para menos 1 grau, né? Abaixou mais ainda. 3 horas da manhã ele subiu um pouquinho, né? Foi para quase um pouco mais de que 0,8, quase 1 grau, né? E aí ele foi subindo até chegar lá antes de 1 grau de temperatura, né? Acima de 0. Tudo bem? Com base no gráfico, responda as questões propostas. De 0 a 1 hora da manhã, a temperatura se manteve constante, isto é, permaneceu a mesma. Qual foi a temperatura registrada nesse período? Represente esse número na forma de fração e simplifique-a para obter a fração irredutível. Galera, é 0,8, né? Tudo bem? Menos 0,8, desculpa. A gente coloca aqui menos 0,8, né? Graus Celsius. Eu coloco o Czinho porque graus Celsius é assim que a gente representa, né? E aí, como que eu represento esse 0,8? Né? Esse menos 0,8? Esse menos 0,8, você pode colocar menos 8 décimos. É essa a ideia da relação dos números racionais. Tudo bem? Só para explicar um pouquinho mais, por que 8 décimos? Porque se 8 dividido por 10, se a gente está dividindo, a vírgula andou uma casinha do lado esquerdo. Acho que vocês lembram disso lá no sexto ano. Então, 8 décimos, vamos simplificar para fazer uma fração irredutível, né? A gente pode dividir aqui em cima o numerador por 2 e vamos dividir aqui o denominador também por 2. Continua como negativa a fração, que não muda. Pode dividir por 2 é 4 e 10 dividido por 2 é 5, ou seja, menos 4 quintos.
Essa é a fração irredutível. Tudo bem? A letra B é o seguinte: a que horas a temperatura atingiu pela primeira vez o 0,5 graus Celsius? Tá lá, às 4 horas da manhã, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Às 4 horas da manhã. Tudo bem? Então, escreve aí. Às 4 horas da manhã. Tudo bem? Letra C. Às 7 horas da manhã, qual foi a temperatura registrada? 7 horas da manhã, vamos olhar aqui. 7 horas da manhã chegou aqui no 0 graus. Vamos colocar aqui 0 graus Celsius, tá? Ou 0 graus, pode escrever tudo faz, tá? E letra D ele fala o seguinte: das 6 às 8 horas da manhã, houve aumento ou diminuição de temperatura? Qual foi a variação dessa temperatura das 6 às 8? Vamos olhar aqui, das 6, daqui, ó, até as 8. O que aconteceu aqui às 6? Às 6 a gente estava com menos 0,8, certo? E quando foi às 8 da manhã, o que aconteceu aqui? Aumentou a temperatura para 0,5, positivo, né? Então nós vamos escrever o seguinte: houve um aumento, né? Houve um aumento, né? E quando ele pergunta assim, qual foi a variação, gente, o que é variação? A diferença entre eles, né? E como que eu faço essa diferença? Vocês vão fazer o seguinte, ó. 0,5, né? Que foi o positivo, menos a diferença lá, menos. Qual foi o outro? Menos 0,8. Então, coloca entre parênteses, menos 0,8, fecha parênteses igual. Então, ó, menos com menos é mais. Então, ó, 0,5, né, 5 aqui, 5, mais 0,8, né? Então, 0,5 mais 0,8, nós vamos ter aí um total aí de... Peraí, por que 0,5, 0,5? Opa, perdão, eu estou aqui no 0,8? Aqui era 0,5, tá? Perdão. Olha só que besteira. Olha só, 0,5 tá aqui, ó. Ó. Estou cometendo besteira aqui. Então 0,5 menos 0,5. Então aqui é 5 também, tá? Então, ó, 0,5 mais 0,5 é 1. Então é isso. 1 grau de variação aí que a gente teve. Tudo bem? Vamos lá. Next. Segunda questão. Segunda questão é o seguinte: considere um pedaço de corda de comprimento desconhecido. Então, troque ideia com os colegas e descreva uma maneira de cortar exatamente 1/8 dessa corda sem medi-la. Então, gente, essa é uma atividade também que era muito bacana de fazer em sala de aula, mas como a gente a gente está sem essa oportunidade, né? É o seguinte: a letra A, né? Unindo as duas extremidades, determina-se meio, né? Metade da corda, dobrando-se novamente ao meio da... Se a gente estivesse aqui na sala de aula, nós pegaríamos um barbante, esses dois barbantes a gente dobraria as duas extremidades, duas pontas, aí viraria meio, né? Aí dobraria de novo, viraria o quê? Um quarto, aí dobraria de novo, viraria o quê? 1/8, entendeu? Essa é a ideia, essa explicação ficaria legal. Vocês mexeram, mas acho que dá para vocês fazerem isso em casa com um barbante qualquer, né? E era isso. A letra A é isso que vocês vão responder aí. Que unindo-se as duas extremidades, determina-se meio da corda, dobrando-se novamente ao meio, uma das partes que temos anteriormente, novamente, uma das partes, e mais uma vez 1/8. Ou seja, dobrou uma vez, outra vez, dá 1/8, 3 vezes seguidas. Fechou? Escreva isso. E na letra B, ele fala o seguinte: considerando a corda representada abaixo, indique 1/8 da figura e em seguida escreva o número decimal
correspondente à fração indicada. Então, gente, o que a gente pode fazer é o seguinte. O ideal era agora vocês pegar uma régua, medir para ficar bonitinho aí, para ver a ideia, e simplesmente dividir por 8. Bom, mas nós podemos fazer o seguinte. 1/8 é igual, né? A gente vai pegar 125 milésimo é exatamente igual a 0,125. Por que isso? Ó? Se você pegar 1 dividido por 8, né? 1 dividido por... Se vocês pegar, pode pegar até uma calculadora para você pegar aqui, ó. 1 dividido por 8 vai dar 0,125. Entendeu? Como que é o negócio? É isso aí. Tá, bacana, né? Fácil. Terceira questão, para a gente já finalizando nossa aula, ele fala o seguinte: Jorge já viveu 1/4 de 2 séculos. Então tá velho, hein? Bom, 2/3 de um ano e 2/7 de uma semana. Quantos anos, meses e dias ele viveu nesse momento? Bom, vamos escrever aqui. Primeiro vamos escrever aqui anos. Depois nós vamos escrever aqui embaixo meses. E depois nós vamos escrever dias. Tá certo? Para a gente entender. Bom, os anos é o seguinte, ele falou o quê? 1/4. 1/4 de quantos anos? O que ele falou aqui? De 200, né? Então, 2 séculos, né? De 200. Bom, nós já sabemos que esse D é uma preposição de multiplicação, né? Então, é 1/4 vezes 200. Então, 200 vezes 1 é 200. 200 dividido por 4, simplesmente 50. Beleza? Meses, ele falou aqui 2/3, né? Então, 2/3 de quanto? De um ano. Então, de 12. Então, a mesma coisa. 2/3 vezes 12. Portanto, vai dar 12 vezes 12 é 24 sobre 3. Vai dar 8. 8 meses. Anos. Meses. E os dias é o seguinte. 2/7 de quanto? 2/7 de 7. De uma semana, né? De 7. É a mesma coisa que é 2/7 vezes 7. 7 vezes 2 vai dar 14. 14 por 2, por 7, né? Isso vai dar 2 dias. Bom, agora é só escrever. Então, Jorge, ele tem 50 anos, 8 meses e 2 dias de vida. Viu? Deu para entender mais ou menos o que está querendo aí, né? A quarta questão é o seguinte: as frações egípcias eram expressas na forma de 1 sobre um número. Isto é, todas as frações eram unitárias ou a soma de frações unitárias. Com base nas informações, responda as questões a seguir. Letra A. Como representaríamos na forma egípcia a fração 2/4? Quem sabe? Quem sabe responda. Ele está falando que é a soma de partes iguais. Se a gente está falando que é 1/4, então a gente divide esse 2/4 em duas partes. Então nós faríamos o seguinte, ó. 1/4, né? Mais 1/4. Ou, né? Simplesmente assim, que se divide 1/4 mais 1/4, exatamente os 2/4. Fechou. Letra B. Segundo a representação egípcia, como escreveríamos 3/8? A repetição, né? 3/8 seria assim, ó. 1/8 mais 1
oitavo mais 1 oitavo. Isso, na verdade, seria o próprio 3 oitavos, né? E letra C é a seguinte: troque ideia com seus colegas e procure uma maneira de representar a fração 3 oitavos segundo a forma egípcia, mas agora utilizando a adição de apenas duas frações, tendo como referência a solução do item anterior, ou seja, esse 3 oitavos aí. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse 3 oitavos, né? É o seguinte, é a mesma coisa aqui, 1 quarto, né? Mais 1 oitavo. Entendeu? Se a gente pensar nessa ideia, se a gente fizer essa brincadeira do MMC, vocês vão chegar nesse 3 oitavos do mesmo jeito. Beleza, galerinha? Por aqui tá bom. Próxima aula a gente retorna com essa ideia do... Deu para entender um pouco o que são esse conjunto dos números racionais? Tranquilo, né? Não é nada muito diferente, porque nós já vimos um pouquinho disso lá no sexto ano, nós estamos revendo agora no sétimo e complementando com algumas coisas diferentes para apresentar ao longo do capítulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, dê uma pausa, volte o vídeo. Quem não entendeu, anote as suas dúvidas, me procure, tente tirar as dúvidas comigo no particular. Estou à disposição para ajudar vocês da melhor maneira possível. Até a próxima aula, galerinha, se Deus quiser.